Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mônica Leite, psicóloga e palestrante, responsável pelo curso Emagrecimento Consciente e Saudável. Hoje nós vamos fazer a aula 2. Quando nós falamos em emagrecimento consciente e saudável, como a minha proposta não é uma psicoterapia, né, em relação às pessoas com sobrepeso ou obesa que queiram passar comigo, né, eu digo que nós estamos dentro da lógica de um treinamento de curto prazo, com informações, orientações, estratégias diversas e um método cientificamente comprovado para que após o período do treinamento essa pessoa siga a vida dela sendo regida por todos os princípios e orientações que ela recebeu ao longo do treinamento psicológico Pense Saudável. Eu acho importante você que está assistindo a aula buscar formas de que você esteja bem atento à aula. Procure um lugar tranquilo, sem muitos ruídos e barulhos, sem muita interferência, da forma que for mais confortável para que você possa aproveitar o máximo que puder do conteúdo. Caderno e caneta para anotações é uma sugestão para quem gosta de fazer anotação. Você pode, através dessas anotações, já ir construindo o seu material. As anotações das aulas, as indicações de leitura, que os links serão postados no grupo do WhatsApp para quem tiver interesse, vão fazer parte dessa pequena biblioteca sobre o tema que você já vai começar a organizar para você mesmo. Uma outra forma de você fixar o conteúdo ou compreender melhor o que você está aprendendo é assistir o vídeo novamente. Não pense que existe alguma mente tão brilhante e poderosa a ponto dela assistir a aula apenas uma vez e já entender tudo. Isso não existe. Todos nós, sem exceção, precisamos da repetição do conteúdo, né, da exposição à repetição do conteúdo, para que a gente possa ir fazendo essa fixação do conteúdo, fazendo essa compreensão do que está sendo ensinado, conseguindo fazer associações do que foi ensinado na aula com outras questões que a gente vivencia no dia a dia. Uma outra forma de você fixar o conteúdo e fortalecer o seu aprendizado é você comentar com alguém o que aprendeu, falar do curso, quem te ensinou, qual o conteúdo, o que foi interessante para você. E como nós já havíamos falado, ao fim de cada aula, eu vou te entregar algumas estratégias que você vai começar a usar e elas já serão importantes para você iniciar a sua jornada do emagrecimento consciente e saudável. Sobre a aula e sobre as estratégias, tire as suas dúvidas e converse comigo no grupo do WhatsApp. O link está logo abaixo do vídeo. Temas para hoje: obesidade, obeso, o que me faz engordar, bariátrica, dietas da moda, comer de 3 em 3 horas é verdade? E frequência alimentar. Obesidade. E nós estamos falando isso com muito respeito e com muito carinho às pessoas que estão nessa condição. Porque obesidade é uma doença, em muitos casos,
crônica, sendo necessária uma avaliação com profissionais de várias áreas que vão formar um tratamento específico para a necessidade de cada pessoa avaliada. Não existe um tratamento padrão. O que nós temos são protótipos de tratamento, mas diante de cada pessoa, nós vamos personalizar esse tratamento. Cada pessoa é única, singular, com as suas particularidades, necessidades e própria história de vida. Sendo necessário, então, que nós, né, que cuidamos de pessoas nessa condição, a gente entenda isso e sempre programe um tratamento de acordo com a particularidade, a singularidade dessas pessoas. Tanto que quando eu faço os grupos de tratamento, talvez algumas pessoas pensem, mas nós estamos no grupo, então somos todos iguais. Não, pelo contrário. Quando estamos no grupo de tratamento, eu sempre deixo claro que cada pessoa no grupo é única, quando o tratamento é em grupo e não individual. E que ainda que a gente use as mesmas ferramentas, estratégias, teoria, metodologia ou técnicas, cada pessoa vai ter uma experiência única e um resultado particular em relação ao seu treinamento ou tratamento. Nós precisamos entender que há vários fatores relacionados à obesidade, a essa doença crônica. Os prejuízos são biológicos, psicológicos, sociais. Além do preconceito, uma pessoa obesa, ela tem que lidar com o preconceito. Eu sei que nesse mundo midiático, tecnológico, avançado, muito rápido que nós vivemos, existem pessoas nas redes sociais, acima do peso, até mesmo obesa, passando uma imagem ou querendo construir na sociedade, pegar alguns grupos por identificação de que obesidade tudo bem. Veja, não há problema das pessoas serem magras ou mais gordinhas, ok? As pessoas são diferentes. Tem uma biologia diferente, tem uma história de vida diferente, seus traços físicos são diferentes, sua biologia é única. Mas quando nós falamos em obesidade, uma epidemia mundial, nós não podemos tratar isso como algo irrelevante, sem importância. Nós temos que respeitar, considerar, valorizar todas as pessoas, independente da sua aparência ou condição. Todos são merecedores de respeito e de serem tratados dignamente. Mas quando falamos em doenças, estamos falando de algo que traz prejuízo à vida das pessoas. A obesidade, ela tem doenças secundárias. Vamos aqui. Eu sempre gosto de trazer referências respaldadas cientificamente. Eu gosto muito do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, das universidades e faculdades que trabalham em cima de pesquisas e de dados com saúde, e de instituições ou organizações respeitadas no tema e que de fato pode contribuir conosco como sociedade para uma melhor compreensão das questões postas. Obesidade é uma doença que se caracteriza pelo excesso de gordura corporal, sendo as principais causas a falta de atividade física, maus hábitos, presta atenção,
maus hábitos alimentares, fatores genéticos e uso de alguns medicamentos. Existe a possibilidade de melhorarmos a vida, a nossa vida e a vida das pessoas que fazem uso dos serviços que oferecemos nós, como profissionais da área da saúde, deixando claro que uma vida ativa de uma forma saudável é possível ter, você não precisa ter dinheiro, entrar numa academia cara, e eu vou te mostrar isso no curso, se você tiver como entrar numa boa academia, ter um bom instrutor, um bom educador físico, que legal. Mas se você não tem condições financeiras, isso não é barreira para você fazer exercícios ou atividade física, e eu vou te mostrar durante o curso. Inclusive, na primeira aula, nós mostramos o manual de educação física do Ministério da Saúde, feito para a população entender isso que eu estou falando. Maus hábitos alimentares, excesso de gorduras, açúcares, sal, quantidades exageradas de comida. Nós, como seres humanos, a quantidade de vezes que muitas vezes nós ingerimos durante o dia, a semana, o mês ou o ano, nem sempre é necessária para o nosso corpo, principalmente se não for uma comida saudável. Fatores genéticos é quando eu, a minha família, meus avós, nós temos algumas questões marcadas na nossa biologia, um determinado tipo corporal. Tem pessoas que é muito comum na família ter certos tipos de cânceres, certos tipos de doenças como diabetes, né? Eu conheço algumas pessoas que uma família quase que inteira tem um determinado tipo de diabetes, pressão alta, tendência à depressão, ansiedade, né? Então, existem fatores da nossa biologia que nós ganhamos de presente ao nascer, mas ainda assim é possível, através de orientação, tratamento se necessário, a gente mudar essa genética, né? Existe uma ciência chamada epigenética, é quando o ambiente, né, aquilo que está fora, impacta positivo ou negativamente a nossa biologia, o nosso DNA. E o uso de algumas medicações também podem ser a causa da obesidade. Nós já havíamos falado na aula anterior sobre o IMC, que é um dos instrumentos utilizados, né? Falamos de um conjunto robusto de avaliação utilizados para identificar o índice de massa corporal e, através desse índice de massa corporal, a gente tentar entender a saúde dessa pessoa. Tá abaixo do peso? Tá um peso normal? Sobrepeso? Obesidade 1, 2, 3, né? Obesidade mórbida, né? E lembrando que não é só o IMC, ok? Nós temos um conjunto robusto de avaliações, entender a vida dessa pessoa para que se faça uma avaliação mais assertiva e para se definir a intervenção melhor, encaminhá-la para o melhor tratamento para ela. Lembrando que cada grupo tem as suas particularidades, crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, ok? Bem, por que que obesidade precisa, por que que nós precisamos falar um pouco da obesidade quando falamos do treinamento psicológico para o emagrecimento consciente e saudável? Porque a gente precisa, isso faz parte. Não dá para você trabalhar emagrecimento consciente e saudável sem você pegar os pontos chaves dessa questão e deixar bem informado as pessoas que estão em tratamento. Obesos têm menores expectativa de vida, vivem menos, mais de 5, 10 até 15 anos a menos, sendo que muitos viveram anos enfrentando doenças, preconceitos,
com impacto psicológico importante, deixaram de ser bons profissionais, bons empreendedores, não por causa do peso em si, mas por conta dessa falta de autocuidado. E as pessoas obesas, elas têm mais chances de desenvolver doenças secundárias, até mesmo graves. A apneia do sono, que são os famosos roncos, né? Mas que tem relação com as paradas repetidas da respiração enquanto a pessoa dorme, levando a quadros de alterações de humor, diabetes, uma doença gravíssima que tem alguns tipos de diabetes, doenças cardiovasculares, né? Distúrbio nas articulações, dificuldade de andar, de se movimentar, câncer, seja no estômago, intestino, e altos níveis de gordura no sangue. Veja, 20% dos adultos brasileiros eram obesos em 2013. É muita gente obesa. A doença tem crescido em todo o mundo, porque os padrões alimentares das sociedades mudaram drasticamente com a industrialização e a globalização dos alimentos. O número de obesos no mundo quase triplicou desde 1975, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui uma informação, porque muitas pessoas, elas não querem fazer um tratamento para sobrepeso ou obesidade. Elas querem ir direto no medicamento, porque elas acham que o medicamento vai fazer mágica, que o medicamento é o suficiente para que ela já consiga todos os resultados que almeja, que sonha, mas isso não é verdade. Nenhum tratamento de saúde precisa só de medicamento. Medicamentos usados com prescrição médica, acompanhamento médico para aquilo que é, né, necessário ser usado, é importante. Eu não sou contra medicamento. É por conta dos medicamentos e dos avanços da saúde que nós estamos vivendo mais. Mas usar medicamentos sem necessidade é um perigo. É um perigo, e nós só estamos enriquecendo as indústrias que fabricam medicamento quando nós usamos esses medicamentos sem necessidade. Entre os medicamentos de tratamento da obesidade, um bem famosinho é a sibutramina. Foi muito usado para diminuir a fome, aumentar a saciedade e o gasto de energia. A questão é, no início, dá resultado, perda de peso, às vezes até rápida, mas com o tempo vem o efeito rebote. As pessoas passam a ganhar peso novamente e até mesmo a duplicar aquele peso que perdeu. Pelos poucos resultados e altos custos no Sistema Único de Saúde, em 2020, o Conselho Técnico decide que nós não vamos prescrever a subtramina. Isso é sério. E o SUS, os profissionais de saúde, muitos, muito mais bem informados, até mesmo do que eu, e olha que eu tenho estudado, tenho me procurado me manter atualizada, nenhum de nós podemos ser irresponsável nesse nível. São as vidas. As medicações, elas interagem com o nosso fígado, com o nosso estômago, onde está a nossa flora intestinal, com áreas do nosso corpo, com o nosso cérebro. Toda medicação tem efeito colateral. Não existe medicação perfeita. Olha, essa medicação vai fazer só coisa boa. Não. As medicações, elas têm efeitos adversos. E na prescrição dela, um médico sabe disso. Ele sempre vai balizar risco-benefício. Se traz mais benefício, essa medicação é adequada. Se traz muito malefícios, essa medicação não é adequada. Ele vai pensar numa outra terapêutica. Então, isso é importante. A BESO, que nós já falamos sobre essa associação brasileira, né,
de obesidade, síndrome metabólica, nas aulas anteriores, até estão nas nossas referências, é um órgão importante no Brasil. Através das suas informações, nós entendemos que no Brasil, mais de 50% da população está acima do peso. Isso depois de 2013. Ou sobrepeso ou obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública de caráter mundial. Até 2025 é uma previsão a partir de uma ideia, de uma tendência futura. Eles pegam todos os dados que temos até hoje sobre a questão e fazem ali uma previsão, né, para o futuro através dos dados de hoje. Se continuarmos do jeito que estamos, até 2005, cerca de 2,3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso e 700 milhões obesos. Crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade podem chegar a 75 milhões. Lembra que eu falei lá na primeira aula a cartilha do Ministério da Saúde para crianças a partir de 5 anos de idade terem uma vida já com a lógica da boa alimentação, de algumas atividades físicas apropriadas para as crianças, para a queima, né, de toda aquela energia que ela tem? Esse aqui é um outro dado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Medicina, falando um pouco sobre continuamos falando sobre a obesidade. Apesar de individualmente raros, algumas condições de saúde podem estar associadas com o ganho de peso. O profissional deve estar atento a elas. Então, quando nós cuidamos de pessoas com sobrepeso ou obesidade, nós precisamos, na nossa investigação, prestar atenção. Ela usa medicamentos? E se ela usa, tem alguns medicamentos que chamam a atenção. Corticosteroides, antidepressivos, anticonvulsionantes. Essas medicações, como efeito adverso, aumentam o peso. Doenças endócrinas. Então, algumas doenças também aumentam o peso. Hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome dos ovários policísticos, hipogonadismo, privação e distúrbio de sono. Durante o treinamento, eu dou uma palestra inteira sobre sono que tem ajudado muitas pessoas. Nós precisamos dormir. Vamos falar um pouco sobre isso aqui nas aulas. Por que que a gente precisa dormir para conseguir emagrecer? O sono é importante para várias questões da nossa vida. É tão importante que a Bíblia diz e dá vários indicativos para quem é cristão, seja católico ou evangélico, ou protestante, não importa, fala sobre descanso e sono como importantes na nossa revigoração, né? O revigoramento, o descanso, ok? Fatores sociais situacionais, quando uma pessoa para de fumar, parar de fumar é importantíssimo. No entanto, quando eu cuido de pessoas que querem parar de fumar, eu deixo claro para elas, se você está fazendo tratamento para parar de fumar, você não vai focar no emagrecimento. Você vai focar em parar de fumar. O que nós vamos fazer em conjunto com a profissional da nutrição, ou profissional da nutrição é ir melhorando a sua alimentação. Mas a gente não trabalha com emagrecimento em casos de pessoas que estão fazendo cessação de tabagismo, pessoas que estão parando de fumar. Estresse, alguns tipos de estresse, cortisol alto, né? Às vezes para aliviar o estresse, a comida é prazerosa e por algum motivo eu tive uma relação com essa comida que eu encontrei nela refúgio, o estresse. Diante do estresse eu vou comer. Pós-operatórios, né? Gente, pós-operatório,
Quando nós fazemos cirurgias, eu já passei por cirurgias, nós temos que seguir à risca. Eu estou num pós-operatório, meu corpo está se refazendo. Então, calma, pós-operatório, calma. Se eu engordei no pós-operatório, peraí, vou seguir o meu pós-operatório, o que é possível fazer durante ele, e depois eu vou pensar em entrar num tratamento para emagrecimento. Doenças genéticas, transtornos alimentares, como compulsão alimentar periódica, que é o binge eating disorder, bulimia e síndrome de alimentação noturna. Você sabia que existia isso? Você sabia que existem pessoas que elas acordam de madrugada e vão comer? Você sabia que tem pessoas que, em alguns momentos, ela come uma quantidade de comida que até assusta ela e quem está perto dela? Olha como é séria essa questão do emagrecimento. Aqui só para vocês saberem, tá? Bem rapidamente, aqui nós temos as classes do que eles chamam de fármacos obesogênicos, remédios que contribuem com o engordamento. Antipsicóticos, né? Ou seja, aí nós temos as classes de antipsicóticos, pessoas com esquizofrenia, pessoas com né? Crises psicóticas, antidepressivos, estabilizadores do humor. A gente está vendo aí uma lista, né? Até os estabilizadores de humor. Nós estamos na classe de transtornos mentais ou doenças mentais, que precisam do psiquiatra e do psicólogo. E qual o cuidado que a gente precisa ter aqui? Eu não vou deixar de fazer um tratamento psiquiátrico e eu não vou deixar de tomar uma medicação se ela tem ajudado nos quadros psiquiátricos por causa do peso. Não! Eu vou continuar o tratamento psiquiátrico. Eu vou continuar a fazer uso da medicação prescrita e acompanhada por um psiquiatra ou às vezes até um médico, porque dependendo da região e das condições financeiras, algumas pessoas não têm psiquiatra, ela tem médico. Mas eu vou associar a esse tratamento um nutricionista, um educador físico. Entenderam? Então, eu não estou dizendo aqui que é para parar de tomar a medicação. Eu estou dizendo que se eu faço uso de alguns tipos de medicações que são obesogênicas, eu tenho que ter associado ao meu tratamento o nutricionista, o psicólogo, um educador físico, para que eu, né, faça o efeito, eu combata o efeito adverso das medicações. Prednisona, uma medicação usada, né, em problemas aí respiratórios, infecciosos, insulina, né, alguns tipos de tratamento com insulina, e por aí vamos, hormônios, viu, mulheres? Hormônios. Uma ginecologista que está acompanhando meu caso, quando eu falei para ela que por estar com 50 anos eu gostaria de iniciar o tratamento hormonal, eu queria saber mais sobre isso, ela disse, mas se você menstrua, não há necessidade nenhuma de fazermos isso. Vamos fazer exames e vamos ver qual é a necessidade do seu corpo. Achei muito legal essa orientação. Aqui novamente a Beso contribuindo conosco como sociedade, conosco como profissionais em relação a temas importantes sobre obesidade. A Beso e essas instituições, elas vão fazer isso mesmo, ela critica uma matéria infundada e maluca. O que a Beso fala? A recidiva da obesidade ou engordar novamente depois de emagrecer ocorre em 90%, gente, isso é altíssimo, dos pacientes que perderam peso com dieta.
dieta restritiva, dietas malucas, dietas milagrosas. Porque não existe. A gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas voltam, elas dobram ou triplicam o peso que perdeu. Porque essas dietas restritivas, elas aumentam a ansiedade e podem potencializar os sintomas depressivos. Aí ela continua dizendo, assim em pacientes pacientes voltam a ganhar peso ou não conseguiram perder peso. O uso de medicamentos para obesidade deve ser iniciado, aqui é em casos específicos e com prescrição médica, por se tratar de uma doença crônica, mantida pelo resto da vida, para muitos casos. Gente, presta atenção nisso, nenhum medicamento cura a obesidade. Nenhum medicamento cura a obesidade. Porque a gente tem falado aqui, e nós vamos repetir daqui a pouco, é um tratamento com vários profissionais. Assim como também nenhum medicamento para hipertensão arterial ou diabetes leva à cura dessas doenças. Quiçá tivéssemos remédios curadores. Que bom! O que nós temos são tratamentos, medidas paliativas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí eles pedem a exclusão da matéria. Um outro absurdo foi quando o óleo de coco virou a queridinha dos maluquetes do emagrecimento. Não use óleo de coco porque você vai emagrecer. A Bezo, né, e a S-Bem, elas se posicionam contra a utilização terapêutica do óleo de coco com a finalidade de emagrecimento. O óleo de coco, ele deve ter suas propriedades, seus benefícios, mas não é, use óleo de coco para emagrecer, né? Não é. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Ela diz assim, essas instituições, através dos seus profissionais de saúde certificados, médicos, endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos, não recomendam o uso regular do óleo de coco como o do óleo de cozinha, devido ao alto teor de gordura saturada e pró-inflamatória. Geralmente, a obesidade, sobrepeso, até mesmo uma pessoa que aparentemente é saudável, está com seu corpo inflamado por conta do que consome, tá? Então, essas gorduras e óleos, todos eles devem ser usados com moderação para evitar risco cardiovascular e outros problemas. Aqui são matérias, porque nós precisamos tratar a obesidade com respeito, seriedade. Nós precisamos combater um termo que saiu e popularizou sobre gordofobia, que é pessoas que maltratam outras pessoas só porque são gordas, pessoas que desprezam as outras pessoas só porque são gordas, pessoas que falam que o gordo é preguiçoso, que não quer nada com a vida, que não engorda porque não quer. Isso não é verdade. Obesidade é uma doença complexa que leva à depressão, à ansiedade, deve ser tratado com seriedade, com quem estuda e trabalha com isso. E aí tem uma outra questão dentro desse tema, as modas, né? Infelizmente, nós temos bons profissionais, mas também temos maus profissionais em todos os campos da sociedade, e profissionais de todos os níveis. Todo profissional, desde a pessoa que faz uma limpeza, né, um auxiliar de serviços gerais, a um desembargador, não importa, todo trabalhador é digno, é merecedor de uma boa remuneração, né, e ser um bom profissional. Mas temos os maus profissionais, infelizmente. O que chama atenção? As pessoas procurando fórmula mágica correm atrás da cirurgia bariátrica, às vezes indicada por profissionais irresponsáveis.
Cirurgias bariátricas no Brasil, de 2011 a 2008, em 8 anos, cresceu quase 85%. Gente, é muito alto isso. Plano de saúde, SUS, particular, um absurdo. A cirurgia bariátrica, ela é um recurso dentro da sacola de tratamento para o emagrecimento consciente e saudável. É um recurso. Para quem, gente? Para pacientes com IMC igual ou acima de 40 kg por metro quadrado. Em especial com a presença de doenças associadas e que não responderam ao tratamento convencional. Participou do programa do treinamento psicológico, emagrecimento consciente e saudável com a psicóloga Mônica, que indicou nutricionista, médico, educador físico, foi de 6 meses a 1 ano de tratamento ali, fez tudo certinho como manda a cartilha do emagrecimento consciente e saudável no mundo. Essa pessoa não emagreceu, está com problemas sérios de saúde, aí sim, nós vamos recorrer à cirurgia bariátrica como mais um recurso, um dos recursos últimos para mudar o peso corporal dessa pessoa. Mas lembre-se, existe um outro lado da cirurgia bariátrica. Cada pessoa é única. Cirurgia é coisa séria. Há vários tipos de cirurgia bariátrica. Redução do estômago, restringir a alimentação, desvios intestinais. Mas todas elas ocasionam redução da absorção de nutrientes, alteração de hormônios, com ações metabólicas e de controle de apetite e saciedade, que quer dizer que essa pessoa vai mudar a sua fisiologia, seu metabolismo vai mudar, os seus hormônios vão mudar. Ela pode ter anemia, ela pode ter uma imunidade rebaixada e ficar mais sensível aos problemas, às infecções e bactérias. E se ela não tiver acompanhamento psicológico adequado com um psicólogo que trabalha com emagrecimento, a mente dela não mudou porque o corpo dela quer mudar através de uma cirurgia. Às vezes o corpo o corpo ele não muda na mesma velocidade que um corpo muda. Por isso que as pessoas falam, nossa, eu emagreci, mas eu continuo com uma fome, comendo horrores. A mente é ligada ao corpo, mas ela tem um funcionamento dela específico. Então, nós não podemos ignorar os riscos e nem as mudanças drásticas no padrão de alimentação que essas pessoas operadas vão ter, as alterações comportamentais intensas, conflito entre hábitos, mente, corpo, ambiente familiar que não mudou para uma pessoa que fez cirurgia. O medo de comer, processos inflamatórios, problemas respiratórios, sensibilidade ao câncer. Os obesos mórbidos que lutam com excesso de pele, que vão passar, de acordo com as avaliações profissionais, por outras cirurgias, porque a pele ela estica, mas dependendo do esticamento, ela não volta. É sério isso. Deve ser tratado com seriedade. É nossa vida, é nosso corpo, é nossa mente. É o nosso tesouro, é o nosso patrimônio. É o nosso patrimônio que não pode ser precificado, porque nós temos valor, nós não temos preço. O tratamento da obesidade é multiprofissional, vários profissionais de várias áreas relacionadas ao tratamento da mente, do corpo. Até mesmo a parte espiritual é extremamente importante. Hoje nós já temos cientistas da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, da área médica,
que estudam a importância da espiritualidade saudável, da religiosidade saudável, no enfrentamento dos problemas da vida e no efeito positivo do enfrentamento das doenças. O objetivo, gente, do tratamento ou do treinamento, por isso que eu não estou vendendo pílula mágica. Eu estou oferecendo uma oportunidade cientificamente comprovada, um tratamento que vai avançar a cada ano através das atualizações que tivermos, para que as pessoas tenham essa visão geral e possa escolher um tratamento comigo ou com outra pessoa bem fundamentado. O tratamento da obesidade é multiprofissional, com múltiplas intervenções. Cada pessoa é única. O objetivo é a perda de peso sustentada. Essa perda de peso que você vai levar para a vida inteira. Esse tem que ser o objetivo. De peso para obter benefícios em relação a doenças associadas, diminuição da mortalidade, ampliação da qualidade de vida. Perder de 5 a 10% do peso, gente, isso é importante, já traz benefícios à saúde. Se no mês de abril, no mês do curso gratuito, com as estratégias que eu estou te entregando gratuitamente, você perder de 5 a 10% do seu peso, você já vai ter benefícios, melhoras na saúde. Vai melhorar os níveis glicêmicos, a qualidade de vida, o funcionamento físico, a mobilidade. Vai reduzir a incontinência urinária. Se você tem problema de apneia de sono ou ronco, vai melhorar. Até sintomas de depressão e ansiedade tendem a melhorar. Após o tratamento para emagrecer, há uma tendência natural de reganho de peso. Possível relação com o estilo de vida e outros fatores. As pessoas voltam a engordar, porque às vezes elas trataram só do físico e de uma forma inadequada. É físico, corpo, mente, relações, estilo de vida, espiritualidade, religiosidade, autoconhecimento. É bastante coisa e necessária. Dietas da moda. Falamos bastante sobre isso já nas outras aulas, estamos falando agora. Dietas da moda são aquelas recomendadas por familiares, amigos ou divulgadas na mídia. Geralmente são excessivamente restritivas. Pare de comer carboidrato, pare de ingerir açúcar, coma tal tipo de alimento. Elas não são sustentáveis a longo prazo, são pobres em nutrientes, vitaminas e minerais. E sem nutriente, vitamina e mineral, o nosso corpo e a nossa mente não funcionam bem. Além disso, há o risco de piora nas condições físicas e mentais, alterações metabólicas e desnutrição. Eu indico esse livro da doutora Sofia Deran, não é doutora por um uso popular do termo doutor, ela é doutora porque ela estuda há mais de 20 anos, então ela passou pela graduação, pelo mestrado, doutorado, não sei se já tem o pós-doc, mas nem precisaria, pela experiência e pela seriedade com que ela leva o tema, ela é uma das pessoas que eu indico para as pessoas acompanhar e consumir o conteúdo e o material dela. Tanto que eu sigo a linha dela. Eu não estou restrito a nada. Desde que eu coma comidas saudáveis e me alimente adequadamente, eu não tenho que fazer restrição nenhuma para perder peso. A restrição só é indicada para questões de saúde. Pessoas que são intolerantes à lactose, pessoas que são intolerantes ao glúten, pessoas que têm uma alergia relacionada a um certo tipo de comida. O nosso corpo é intuitivo. Tudo que a gente come, o nosso corpo sinaliza para a gente se ele gostou, se ele não gostou, se tá passando bem, se não tá. Dietas não ajudam a emagrecer a longo prazo, diz estudo, porque elas são
restritivas. Nos primeiros 6 meses é possível perder de 5 a 10% do próprio peso com essas dietas malucas, enlouquecedoras que às vezes a gente vê circular por aí. Mas até 60% das pessoas ou mais, rapidamente, elas começam gradativamente, até 4 anos, elas dobraram de peso ou até triplicaram o peso. Manter-se magro é mais relevante que emagrecer. Isso aqui é uma matéria que eu achei interessante, é só para falar com vocês o seguinte, né? Na minha experiência com meus grupos, quando a pessoa faz o treinamento comigo e emagrece de 5 a 15 quilos, agora ela vai manter esse estilo de vida e vai ver qual é o objetivo dela. Ela vai querer emagrecer mais, agora nós já estamos no caminho. Quando ela para de emagrecer, quando ela para de engordar, eu digo para ela, já celebre, você parou de engordar. Significa que algumas coisas já mudaram. Agora, se eu parei de engordar, eu já estou mais preparada para emagrecer. Tudo isso de forma consciente e saudável, a partir de todas essas ideias de multiprofissional que eu estou conversando com vocês desde a aula 0, tá? O nosso corpo, ele é intuitivo e ele foi programado para armazenar energia. Se você emagrece rápido demais, a sua mente e o seu corpo pode entender que você está adoecendo. Como ele reserva energia? Porque ele é biologicamente constituído para sobrevivência. Quando você começa a emagrecer, esse corpo começa a achar que você está acontecendo alguma coisa errada, ele começa a estocar energia. Por isso que o processo é lento e por isso que quem emagrece muito rápido tem o rebote. O emagrecimento é consciente, saudável, moderado, equilibrado e de acordo com cada mente e cada corpo. Comer de 3 em 3 horas, esquece. Lembra que desde a aula 0 eu tô falando? Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Todo mundo tem que tomar 2 litros de água por dia. Não é verdade. Não é verdade. Quando você está com sede, o teu corpo sinaliza. Nós precisamos identificar os sinais de privação, ausência de comida e de algo e saciedade. Deu de água, deu de comida. Nós precisamos conhecer nossa mente e o nosso corpo para entender os sinais de privação e de saciedade. Não há evidência científica que comprove que fazer refeições nesse intervalo de tempo aumente a perda de peso. O recomendado é realizar as refeições em horários semelhantes todos os dias, com atenção, sem pressa, para favorecer a digestão dos alimentos e fazer sinalização ao cérebro da saciedade. Por isso que nós temos que mastigar bem os alimentos. Olha para o formato dos nossos dentes. Pega um jacaré e olha para o formato dos dentes do jacaré. É diferente do nosso. O jacaré, o crocodilo, não mastiga comida. Ele rasga e engole. Nós não somos jacaré. Nós não somos crocodilos. Somos seres humanos com formatos de dentes apropriados para mastigação. E isso faz um link com o cérebro, o estômago e esse corpo na sinalização de saciedade. Chega um momento que o corpo ele fala, epa, já deu, tá bom? Não precisa comer mais não, já tá tudo bem por aqui. Vamos às estratégias de hoje. Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, nós vamos poder conversar sobre essa estratégia. Então, cada aula está sendo liberada no canal do YouTube em um dia do mês de abril, ou na terça ou na sexta. Entre o intervalo das aulas é para fazermos colocar em prática os conteúdos e as estratégias. Então, eu vou postar lá para vocês o nosso relatório de frequência alimentar
por grupos alimentares. Frequência alimentar por grupos alimentares. Vocês vão receber também, junto com essa frequência alimentar, a pirâmide alimentar brasileira, ok? Que vai ser a nossa referência-chave. Não precisa ser igual, tá aí. Tem que ser a referência do grupo, tá? Então, níveis alimentares, energéticos são os carboidratos, precisamos. Aí vem pessoas e falam, ai, não coma carboidrato. A não ser que você tenha alguma doença que você não possa comer carboidrato. Se você não tem nenhuma restrição médica, você pode comer. Ou é um estilo de vida. Eu sou ultra vegano, eu sou lacto-vegetariano, a não ser que por um estilo de vida você não queira comer, ok? Mas aqui eu tô falando de emagrecimento consciente e saudável, eu não tô falando de veganismo, de vegetarianismo, não tô falando nisso. Porque a partir do momento que eu decido ser vegano, lacto-vegetariana, vegetariano, isso faz parte do meu estilo de vida e são outros processos, ok? Alimentos reguladores são as vitaminas, minerais e fibras, onde temos as frutas, verduras e legumes. Alimentos construtores, proteínas de origem animal e vegetal. Energéticos extra, gente, porque os principais já tá lá em cima, carboidrato, nesse nível aí, tá? Não tô falando da pirâmide ainda. Energético extras, açúcares e gorduras em geral. Água energética, é hidratante. Beba água, né? Habitue-se a beber água. Vou até dar um golinho na minha água aqui. Deixe uma garrafinha de água, de preferência de vidro, ao seu lado. Vamos falar sobre água saborizada, né, mais para frente, ou até mesmo quem for fazer o treinamento comigo, a gente trabalha com a questão de água saborizada com limão, para a gente consumindo durante o dia, né? Você ingerir água que é energética e hidratante com os benefícios de algumas rodelas de limão, rodelas de laranja, rodelas de algumas frutas interessantes ou alguma especiaria, tá? E aqui nós temos a pirâmide alimentar brasileira. Nós falamos do nosso manual, né, o Guia Alimentar do Ministério da Saúde para nós, população brasileira, riquíssimo para nós que trabalhamos com emagrecimento consciente e saudável, onde ele está lá explicando, o primeiro grupo de alimentos, segundo, e quantas porções de cada grupo nós temos que consumir, né? Aqui os números é grupo, tá, gente? Não é porções, ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa aqui é baseada na pirâmide alimentar brasileira do Ministério da Saúde, nosso guia alimentar. Nessa pirâmide, o que nós temos, ó? Arroz, pão, massa, batata, mandioca. Então, desse grupo, 6 porções por dia. A gente já vai falar do tamanho das porções. Desse grupo, 3 porções por dia. Desse grupo, 3 porções. Desse grupo, 3. Desses grupos, 1 em 1. Esse, 1 em 1. Você come mais dos grupos que tem mais porções e menos dos grupos que tem menos porções. Uma média aí de uma dieta de 2.000 calorias para quem trabalha com emagrecimento por ponto, que também é bem interessante para algumas pessoas. 2.000 calorias, dieta de contagem de ponto, dieta de 2.000 calorias, uma média aí padrão, tá? Lembrando que cada pessoa, através do seu objetivo, da sua saúde, da sua idade, ela tem aí uma quantidade que é necessária para ela ficar viva, né? Para ela ficar viva. 6 refeições por dia, uma sugestão, tá? Café da manhã, almoço, café da manhã, almoço e jantar com lanches intermediários, certo? Mas 6 refeições só baseado em
pequenas quantidades de refeições saudáveis, praticando atividade física ou exercício físico no mínimo 30 minutos diários. Grupos de nutrientes, macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, micronutrientes, vitaminas e minerais. Aqui, essas nutricionistas pesquisadoras maravilhosas, uma delas, eu esqueci o nome da que começou com esse trabalho, depois eu posto lá para vocês, no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo. Uma das técnicas para você começar a entender porções que o seu corpo precisa. Bife, pedaços de carne, palma da mão. A mão representa que a gente tem a necessidade de 5 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar não muito próximo de dormir. De manhã acordamos, precisamos de boas refeições, porque esse corpo precisa de energia para viver e trabalhar. À noite a gente vai comendo menos, porque esse corpo precisa descansar e dormir, né, e fazer todo o seu trabalhinho lá durante a madrugada. A carne, a porção deve ser equivalente ao tamanho da palma da sua mão. A palma da minha mão não é a palma da sua mão. Queijo, a porção aqui, né, equivale a uns 2 dedos. Manteiga, uma fatia de pão não deve ter mais do que a ponta de um dedo de manteiga. Massas, a porção é quando você faz o punho fechado. Sorvete, agora a gente tem sorvetes mais naturais, tá? Não é gelato, não é sobremesa gelada, tá? Porque tem uma legislação aí que deixa claro e até é passível de multa quem vende gelato e sobremesa gelada como sorvete. Sorvete tem uma especificação técnica legislada para que ele seja considerado sorvete. Só para você ter uma ideia, o que é considerado sorvete, sabe aquela marca que eu não sei se eu vou falar ela direito, mas ela é mais cara, acho que Rasgendar, nem sei, quase eu falei Ravengar, né? Mas é essa marca aí que é mais carinha. Verduras e hortaliças, a porção correta cabe nas 2 mãos junta, você junta as mãos, enche de verdura e hortaliça e bota no prato. Isso daqui, gente, é só para você ter uma ideia de porção, ok? Não é para você pegar as coisas com a mão, não é para você medir com a mão. É para você pensar, né? Você olha para a tua mão, olha para os utensílios que você vai se servir, olha para o seu prato, né? E aí você vai ter uma ideia. Isso é para a gente pensar, isso é muito mais didático, tá? É para a gente pensar que o nosso corpo, intuitivamente, ele não precisa desse tanto de comida que muitos de nós ingerimos. Emoções fazem parte de nós, ok? Todos nós temos emoções. E por que isso tem a ver com emagrecimento consciente e saudável? Porque emoções são impulsos para agir, emoções estão relacionados a necessidades e muitas pessoas comem por necessidade emocional. Ela tem uma necessidade emocional e ela usa a comida para satisfazer a necessidade emocional. Se ela tá triste, a necessidade é de cuidado, de atenção, alguma coisa não tá bem, ou ela está num momento de reflexão sobre algo ruim que aconteceu. O corpo não tá pedindo comida, mas ela busca refúgio na comida, ela ou ele. Raiva sinaliza que alguma situação que estamos vivendo, a gente não tá dando limite, a gente está diante de ameaça, de injustiça, e a pessoa vai comer. Medo é para preservar a vida. Eu estou sofrendo algum dano físico e psicológico. Nojo é para evitar contaminação, não ter prejuízos à saúde.
Tô falando de uma forma bem rasteira e superficial sobre isso, porque esse tema é gigante, tá bom, gente? Alegria, necessidade de aproximação, compartilhar conquistas e realizações. Em excesso ou escassa, as nossas emoções chamam a atenção para questões importantes de ordem física, relacional ou psicológica. E falamos por isso para que nós possamos pensar. Há uma diferença de fome física para fome emocional. Nem toda fome é física. O estômago não roncou, o corpo já está bem saturado de energia, aí a pessoa vai comer mais, vai fazer lanchinhos. É fome emocional. E nós precisamos prestar atenção nisso e no treinamento a gente trabalha essa questão. Aqui são as sugestões de consulta e pesquisa. Tendo interesse, eu posto lá no grupo do WhatsApp para vocês. A Associação Brasileira da Obesidade e Síndrome Metabólica, Inteligência Emocional, um dos primeiros e mais famosos livros do Dr. PhD Daniel Goleman, A Linguagem das Emoções, Paul Ekman, um dos consultores de um seriado que eu não sei se está no ar em alguma TV paga. O seriado é Lie to Me, Minta para mim, né? Identificando através das expressões emocionais se a pessoa está mentindo ou falando a verdade, mas fala muito sobre emoções. Colorindo das emoções, uma psicóloga que eu não conheço profundamente, mas que eu conheci esse trabalho dela e achei bastante interessante. E o que são emoções, de um grupo de psicólogos em formação que fez um texto também bem interessante e didático. Frase reflexiva de hoje para encerrarmos essa aula de um pouquinho mais de 1 hora, mas eu espero que você tenha aguentado, porque você está recebendo conhecimentos preciosos para mudar a sua forma de ver e lidar com o emagrecimento. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Tem gente que diz: é assim mesmo, era para ser assim mesmo. Todo mundo da minha família passou por isso. Na minha cidade isso acontece mesmo. Não. O que a gente não enfrenta, o que a gente não lida, vai se transformar um destino porque a gente não fez nada. Já viu aquela frase antiga, só não tem jeito para morte? É isso. Só não tem jeito para morte. Na verdade, isso é uma frase popular, né, gente? Para quem é cristão, conhece a Bíblia e acredita em Jesus, a gente diz assim: nesse mundo tem jeito até para morte. As estratégias terapêuticas são postadas e comentadas no grupo do WhatsApp. Link logo abaixo. Pessoal, emagrecimento consciente e saudável é possível e você já pode iniciar a sua jornada colocando em prática o conteúdo e as estratégias que eu estou te entregando no grupo do WhatsApp. A gente se vê em breve. Beijo, abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.